Olá, alma querida. Seja muito bem-vinda ao Histórias Alma, menos um cantinho especial onde cada história toca o coração e desperta emoções profundas. Se você ama narrativas cheias de sentimento, reviravoltas e alma, este canal é para você. Inscreva no canal, ative o sininho e venha viver essas histórias comigo, com todo o amor. Eleanor Sinclair passou toda a sua vida dentro de uma gaiola, dourada a -1, lugar onde tudo parecia impecável, mas onde ela era prisioneira de correntes invisíveis, feitas de dever e pureza. Como única filha do senador Alexander Sinclair, foi criada para ser uma dama perfeita, uma pérola intocada, cuidadosamente preservada até o dia em que seria usada como moeda de troca em um casamento por poder e conveniência. Aos 23 anos, ela jamais havia sido beijada, nunca sentira o calor de um toque verdadeiro, jamais ousara sonhar com liberdade. Sua vida fora planejada com precisão cruel, cada passo ditado pelas ambições políticas do pai, e ela sempre obedeceu. Sempre. Até aquele dia, o senador Sinclair entrou em seu quarto com o rosto pálido, os olhos pesados, carregados de algo que ela nunca tinha visto antes. Medo. Você vai se casar, Eleanor. Não temos escolha. O estômago dela se revirou. Casar? Fique imóvel, encarando o pai, esperando por uma explicação. Mas no fundo, ela já sabia. O império político que ele construíra com tanto orgulho havia desmoronado. Sua reputação estava em ruínas. E agora, ela era o único bem que ainda lhe restava. O homem escolhido para ela não era um nobre, nem mesmo um desconhecido respeitável. Era Leon Hawthorne, um empresário implacável, um homem capaz de dobrar o mundo com a força de sua fortuna e influência. E naquele instante, Eleanor compreendeu. Sua vida nunca mais lhe pertenceria. Ela permaneceu imóvel, os olhos fixos no vazio, enquanto por dentro sentia apenas um abismo frio se abrindo. As palavras do pai ecoavam como lâminas cortando sua alma. Ela deveria ter lutado, gritado, implorado para que ele não fizesse aquilo. Mas os olhos do pai, cheios de derrota, diziam tudo. Aquilo não era uma escolha, era uma sentença. Ele havia perdido tudo. Os aliados o haviam abandonado, seu nome estava manchado, e as dívidas pairavam sobre sua cabeça como uma lâmina prestes a cair. Precisava de uma saída, e ela era essa saída. Leon Hawthorne Acito. A voz do senador soou oca, como se nem ele acreditasse no que dizia. Eleanor já ouvira falar de Hawthorne, um homem perigoso, possuidor das coisas que o mundo mais desejava: dinheiro, poder e uma ambição cruel. Ele não era um aristocrata encantador, era um predador no mundo dos negócios. Um homem que não conhecia a palavra não, temido até mesmo por aqueles que governavam o país. Ela o vira uma vez, na capa de uma revista financeira, olhos escuros, penetrantes, rosto afiado, dominante. Um homem que não apenas possuía empresas, ele possuía pessoas, como se fossem objetos, recursos, mercadorias. E agora ela era a mercadoria, o casamento. Será neste fim de semana, menos murmurou o pai, evitando seu olhar. Um casamento, um contrato, um acordo assinado com tinta fria e escura. E em poucos dias, Eleanor Sinclair deixaria de existir. Ela se tornaria a senhora Leon Hawthorne. O casamento de Eleanor parecia uma sentença sendo decretada. Não havia flores, não havia risos, nenhuma bênção sincera. Apenas uma transação fria entre dois homens, um desesperado, o outro no controle absoluto. Ela usava um vestido que não escolheu, repetia votos nos quais não acreditava,
e assinava seu nome em um pedaço de papel que selava seu destino para sempre. Não houve celebração, nenhuma lua de mel, apenas um carro preto, luxuoso e silencioso, esperando para levá-la diretamente para a propriedade de Lian Hawthorne. A mansão imponente, feita de vidro e pedra, erguia-se sob o céu noturno como um monumento de poder, fria, dura e intransigente, assim como o homem que a esperava do outro lado da porta. Quando o carro partiu, a porta atrás dela se fechou com um clique seco. O motorista a conduziu até o quarto principal, um espaço vasto e escuro, onde a cama ocupava o centro, como um altar de sacrifício. O ar parecia mais denso. Seus pulmões travaram quando ouviu a porta se abrir atrás de si. Lian Hawthorne entrou. Tirou o paletó com calma. Afrouxou a gravata com um movimento lento e preciso. Seus olhos a examinaram, escuros, intensos. Havia algo cruel e silencioso. Naquele olhar. Posse, domínio, perigo. Você realmente achou que ia dormir sozinha esta noite? A voz dele era baixa, cortante como lamina, com uma ameaça disfarçada na suavidade do tom. Eleanor deu um passo para trás, instintivamente, mas suas costas logo encontraram a parede gelada. Lian avançou. Cada passo era calculado, predatório, um caçador prestes a reivindicar sua presa. Você é minha esposa agora. Eleanor menos murmurou, inclinando levemente a cabeça. Seus olhos eram gélidos, impenetráveis. E eu sempre tomo o que é meu. O coração dela batia em ritmo frenético, como se quisesse fugir de dentro do peito. Mas não havia fuga, não havia saída. E naquela noite, a fera levaria o que restava dela. O amanhecer chegou silencioso, filtrando-se pelas pesadas cortinas. A luz fraca tocava sua pele nua, revelando marcas de uma noite que jamais poderia esquecer. Eleanor permanecia imóvel, entre lençóis bagunçados, o corpo exausto, doendo, mas o que mais a perturbava era o vazio. Um silêncio profundo dentro dela. O cheiro dele ainda estava em sua pele, o calor dele preso no travesseiro, a sombra das mãos dele ainda tocando, mesmo na ausência. Lian Hawthorne não estava mais ali. E ainda assim, ele estava em toda parte, como uma corrente invisível, apertando-se mais a cada segundo. Eleanor apertou os lençóis contra o corpo, tentando conter os tremores. Ela deveria odiá-lo, deveria sentir repulsa, mas o que mais aterrorizava era ela mesma. Ela não havia lutado, não o havia empurrado. E o pior, ela havia respondido. A porta se abriu novamente. Lian entrou, o cabelo ainda úmido do banho, uma camisa preta entreaberta, revelando os músculos bem definidos do peito. Seus olhos a encontraram no mesmo instante. Um meio sorriso surgiu nos lábios dele, menos como se pudesse ler cada pensamento que cruzava sua mente. Dormiu bem? Perguntou, num tom provocador, quase íntimo. Eleanor apertou os lençóis com mais força. Você me forçou. Lian soltou uma risada baixa, rouca, um som escuro, perigoso, um som que dizia mais do que qualquer palavra. Ele se aproximou, devagar, com uma precisão assustadora, observando-a como um predador observa sua presa. Forçada? Repetiu. A voz baixa inclinando-se, até que seu rosto ficasse a poucos centímetros do dela. Não minta para mim, Eleanor. Você gemeu sob mim, me recebeu. Sua voz desceu para um sussurro, rouco, íntimo, mais de uma vez. O ar fugiu dos pulmões dela. Ela queria negar, queria empurrá-lo, cuspir aquelas palavras de volta. Mas a verdade, a mais aterrorizante de todas, era que ela não podia. Os dias que se seguiram pareceram tirados de uma realidade que Eleanor jamais imaginara. Lian não era apenas o homem que havia tomado
que restava da inocência dela na noite do casamento. Era também o homem que agora a envolvia com uma ternura assustadora. Ele nunca a deixava fora de alcance, mas não como um tirano, como um homem com medo de perder a mulher que amava. Seu toque não era mais sobre posse, era sobre algo muito mais perigoso, como se, sem ela, ele não soubesse respirar. À noite, os braços dele a puxavam para perto, apertando-a contra o peito, como se ela fosse a única coisa mantendo-o ancorado neste mundo. E Eleanor não conseguia mais negar que sentia também. Estava, no modo como ele preparava seu chá, exatamente como ela gostava menos todos os dias. Cada manhã, ao acordar, o café da manhã já estava à sua espera, não feito por empregados, mas pelas próprias mãos dele. O chá, na temperatura perfeita. A torrada, crocante no ponto exato. As frutas, cortadas com um cuidado quase reverente, como se ele tivesse decorado cada uma de suas preferências, muito antes de com Hecla. Duvernay, foi você quem fez isso? Ela perguntou certa manhã, surpresa, encarando o prato diante dela. Lian apenas deu de ombros, um lampejo de orgulho brilhando em seus olhos escuros. Você é minha esposa. Quem mais cuidaria de você melhor do que eu? Ele nunca disse eu te amo. Não precisava, estava em cada gesto. Quando ela caminhava pelo jardim, ele a observava de longe, pronto para protegê-la coço, eventual mentas. Quando estava cansada, ele a pegava no colo, massageava seus pés e depositava beijos, silenciosos em sua testa. Eleanor achava que Lian só sabia tomar, mas, na noite em que adoeceu, viu o contrário. Ele não dormiu, ficou acordado ao lado dela, pressionando panos frios contra sua pele febril, segurando-a como se cada dorzinha dela fosse uma ameaça à própria vida dele. Ela deveria odiá-lo. Queera, mais deitada nos braços dele, durante as longas madrugadas, soube que não havia mais volta. Lian Hawthorne havia tomado seu corpo naquela primeira noite, mas o mais assustador era que agora ele começava a tomar seu coração. Naquela manhã, Eleanor mal havia provado seu chá quando as portas da sala de jantar se abriram com força. O mordomo entrou com o rosto tenso. Senhor, uma liga é seu advogado. Diz que é urgente. Lian largou a xícara, os olhos escurecendo, enquanto pegava o telefone. Eleanor sentiu a tensão tomando conta do ambiente como uma tempestade se aproximando. Ela não conseguia ouvir toda a conversa, mas as poucas palavras que escaparam o deixaram gelada por dentro. O que ele pensa que está fazendo? A voz dele ficou cortante. Não. Absolutamente não. Quando desligou, arremessou o telefone sobre a mesa com força controlada. Seu rosto estava indecifrável. Seu pai quer você de volta. Eleanor congelou. O contrato não é suficiente para me manter aqui. Sua voz era baixa, mas carregada de algo que ela não conseguia esconder. Medo. Lian soltou uma risada fria. Sinclair acha que pode usar advogados para te tirar de mim. Ele esquece que você não é mais dele. Antes que Eleanor pudesse responder, ele se levantou, puxando-a junto. Vamos viê-lo agora. O arranha-céu de vidro onde seu pai os esperava se erguia sobre eles como uma sentinela implacável, imponente, estéril. Sufocante. Dentro da sala de reuniões, o senador Alexander Sinclair se levantou no mesmo instante em que eles entraram. Estava visivelmente mais magro, mas o olhar continuava afiado, dominador. Eleanor, você não precisa suportar isso. Volte para casa comigo. A mão de Lian apertou sua cintura. A voz dele saiu gélida, afiada como aço. Ela não vai a lugar nenhum. Pai dela sustentou o olhar de Lian sem vacilar. Este contrato pode ser anulado. Eu vou lutar até conseguir. Lian apenas arqueou um sorriso.
puxando Elanor ainda mais para perto. Ela não é uma posse que você pode simplesmente reclamar. Então ele se inclinou, murmurando ao ouvido dela. Diga a ele. Elanor. Ela respirou fundo. O olhar do pai queimava, cheio de expectativa. Ela falou devagar, porém firme o suficiente para que cada palavra pairasse no ar, como um fim inevitável. Ambos se viraram para ela, mas ela não olhou para nenhum dos dois. Concentrou-se apenas na própria respiração, na própria escolha. Virou-se, primeiro, para o pai. Sua voz era serena, mas decidida. Você não pode mais me usar como moeda de troca. Em seguida, encarou Lian. Havia dor em seu olhar, mas não mais medo. E você também não. O silêncio caiu como uma parede. Ele se virou e caminhou até a porta. Ninguém a impediu. E pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu liberdade. Lian procurou por toda parte. Sabia que Elanor não poderia ter ido longe. Então se lembrou de algo que ela havia dito certa noite. Um lugar que visitava quando precisava se encontrar, um campo de lavanda. Logo fora da cidade, quando chegou, o mundo pareceu desacelerar. Os tons dourados do pôr-do-sol banhavam o campo em uma luz quase irreal. Mas seus olhos a encontraram. Lá estava ela, em silêncio, envolta pelo vento, cabelos dançando com a brisa, o olhar perdido no horizonte. Elanor parecia intocável, um sonho do qual ele temia despertar. Ele se aproximou, sem dizer nada. Ela sabia que ele estava ali. Não se virou, apenas sussurrou. Por que veio me procurar? Lian soltou o ar, devagar. Porque você não é uma transação, Elanor. Sua voz tremeu, baixa, quase despida de orgulho. Você é a única coisa que eu não posso perder. Ela riu, suave. Não zombava dele. Era um riso pensativo, resignado. Então, finalmente ela se virou. Os olhos dela carregavam uma doçura que ele jamais tinha visto antes. Então prove isso. Lian Wu, caminho de volta, foi silencioso. Elanor não disse nada. Durante toda a viagem, os olhos presos à janela, como se ainda estivesse entre as lavandas. Lian não a pressionou. Tinha medo de que, se dissesse qualquer coisa, ela escapasse outra vez. Quando o carro parou diante da propriedade Elenerdesco, mas em vez de entrar, parou na entrada. Virou-se para ele. A voz suave, quase distante. Acha que me trazer de volta significa que vai me manter. Lian fechou os punhos. Sabia, com cada parte de si, que se não agisse agora, a pedaria para. Sem hesitação. Ele caiu de joelhos, menos ali mesmo, na soleira da casa, que agora dividiam menos aos pés dela. Elanor congelou. Não vá. A voz dele saiu baixa, crua, rasgada de desespero. Eu não sei amar você do jeito que você merece, mas sei que não consigo existir sem você. O homem que sempre estivera acima de todos. O homem que nunca se curvou a ninguém. Agora estava de joelhos diante dela, como se perder lá fosse igual a perder o próprio chão. Elanor o encarou. Os olhos dele imploravam, mas ela não respondeu de imediato. Ela, que um dia foi forçada a obedecer, a permanecer contra a vontade, agora queria que ele entendesse, que soubesse que amor não era controle, não era posse. Então, ajoelhou-se ao lado dele. Seus dedos tocaram suavemente o rosto dele. Sua voz era firme, mas carregada de ternura. Se você realmente me quer, Lian, então prove. Não com palavras, não com promessas, mas com a forma como escolhe me amar. Enquanto falava, algo dentro dela mudou. Durante tanto tempo, ela o temeu. Lutou contra ele, mas agora pela primeira vez, via um homem. Não um monstro, um homem tremendo à beira de perdê-la. Manhã seguinte,
os portões da propriedade se abriram com um rangido metálico. Uma frota de carros pretos invadiu a entrada. Os advogados de seu pai haviam chegado. Elanor observava da janela, enquanto os homens saíam menos ternos escuros, pastas nas mãos, cada um deles representando a força e a influência de Alexander. Sinclair, Liam, estava ao lado dela, o corpo tenso, os olhos sombrios e indecifráveis. Ele realmente acha que pode tirar você de mim. Sua voz era baixa e havia algo nela, perigoso, frio. Elanor não respondeu. Em vez disso, pousou a mão suavemente sobre o braço dele. Um gesto silencioso de calma, de certeza. Depois, saiu. Os advogados a aguardavam. Postura rígida, rostos fechados. Elanor, venha conosco. Este contrato pode ser anulado. Seu pai já providenciou tudo para que você volte para casa. Ela olhou para eles, depois para Liam, o homem que, um dia, a arrastara à força para o mundo dele, mas que agora esperava em silêncio, inseguro, com medo. Ela respirou fundo. Passo. E então outro. Parou ao lado de Liam. Encontrou o olhar dos advogados. Eu escolho ficar. Silêncio. Os advogados trocaram olhares breves e, sem dizer mais nada, viraram-se e foram embora. Os portões se fecharam atrás deles. Liam não esperou. Puxou Elanor para seus braços e a beijou. Mas dessa vez não era o beijo de um homem que reivindicava algo. Era o beijo de alguém que havia se rendido, que tinha se apaixonado e perdido o controle sobre tudo, menos sobre o amor que sentia. Eles não eram mais caçador e presa. Eram duas almas que finalmente haviam se encontrado e estavam se escolhendo. Sam Meadow, Sam, correntes. Sem jogos. Um mês depois, Elanor estava sentada no pequeno jardim atrás da propriedade. O sol da manhã iluminava as flores e o vento carregava consigo o cheiro suave de lavanda. Foi quando um carro se aproximou do portão. Ela levantou os olhos, o coração apertando no peito ao ver seu pai descer. Ele parecia mais velho, os cabelos mais grisalhos, e os olhos, que antes transbordavam orgulho, agora só carregavam arrependimento. Elanor ficou de pé, esperando enquanto ele se aproximava. Elanor, a voz dele vacilou. Eu estava errado. Ela não disse nada. Ele respirou fundo, os olhos brilhando com lágrimas mal contidas. Eu te tratei como uma peça de xadrez. Forcei você esse casamento, sem pensar na sua felicidade. Mas a voz falhou. Você sabe, durante esse último mês, me perguntei se ainda mereço me chamar de seu pai. As lágrimas encheram os olhos de Elanor, mas ela apenas sorriu e deu um passo à frente, envolvendo-o em um abraço silencioso. Você sempre será meu pai, sussurrou, e você não me condenou à infelicidade. Eu encontrei alguém que me valoriza, que me ama de um jeito que eu jamais imaginei. Por um instante, o senador Sinclair enrijeceu. Depois, lentamente, retribuiu o abraço, o primeiro em tantos anos. E a partir daquele dia, tudo começou a mudar. Elanor e Liam passaram a viver em um mundo cercado de amor. Um amor que ele demonstrava com a mesma intensidade com que antes havia dominado. Agora, não havia medo, menos apenas entrega. E Liam a adorava com uma devoção que um dia ela temeu, mas agora abraçava com o coração inteiro. 3 anos depois, os campos de lavanda se estendiam até o infinito sob os tons dourados do pôr do sol. Elanor estava ali, de pé, a mão entrelaçada na de Liam. Ambos observavam 2 pequenas figuras correndo entre as flores, os filhos gêmeos do casal, um menino e uma menina, rindo enquanto perseguiam borboletas, suas risadas flutuando pelo ar como uma melodia encantada. Elanor encostou a cabeça no ombro de Liam
sentindo os braços dele se apertarem ao redor dela com um carinho protetor. Você é feliz? Ele murmurou. Ela sorriu, sem tirar os olhos das crianças. Nunca fui tão feliz. A brisa suave carregava o perfume das lavandas, misturando-se às risadas inocentes dos pequenos, de um casamento imposto, de uma relação que nasceu da obsessão e do control. Eles haviam encontrado algo verdadeiro, amor real, amor forte, amor livre. E esse era o final mais feliz que eles poderiam ter desejado.